Inicialmente, gostaria de agradecer muito a oportunidade de me fazer presente aqui no Congresso, no primeiro Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, principalmente porque eu venho em sequência, professor Ibanor, sinto-me extremamente honrado. O tema que nós vamos conversar hoje aqui é adubação de sistemas em integração lavoura-pecuária. Essa palestra contou com a colaboração do professor Dr. André Brunharo Soares, colega meu da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do pesquisador Dr. Alceu Luiz Assmann, pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná, e da doutora Ana Flávia Levinsky Ruff, e da mestranda Rosângela Correia de Lima, ambas do nosso programa de pós-graduação em agronomia da UTFPR. O Brasil é um país extremamente rico em áreas para produção, tanto de animais quanto de produção de vegetais. No entanto, raramente, agora, melhor, né, essas duas atividades são integradas. Mas o grande problema é que ainda nós trabalhamos, mesmo integrando essas atividades, na maioria dos casos, o que predomina é a filosofia de adubação que visa a adubação de uma cultura. Então, recentemente foi editado o Manual de Adubação e Calagem para o Estado do Paraná, um excelente material. Contudo, continua trabalhando com a filosofia da adubação de culturas e não considera a ciclagem de nutrientes. A utilização dessa filosofia tem algo mais complicado, que é o quê? Que normalmente parte-se do princípio que todos os nutrientes devem ser jogados para essa cultura, para a cultura que está se plantando. E aí utiliza-se o NPK. O grande problema do uso do NPK é a baixa concentração do nutriente propriamente dita, que nós vamos discutir futuramente nessa palestra. Esse modelo de aplicar adubações para uma cultura especificamente, sem considerar o que ela vai ser, o que vai ser passado ou ciclado no sistema, tem como origem os modelos de adubação de clima temperado. Nesses países, como existe um tempo em que o solo, a microbiologia do solo, o crescimento das plantas paralisa, né, nesse momento, o crescimento dessas plantas e do microbiologia é paralisado devido principalmente a baixas temperaturas. Essa adubação de culturas tem sua base nos sistemas de clima temperado, em que existe a lógica, porque em um dado momento esse gelo vai derreter, vai ser lixiviado, entre aspas, vai lixiviar os nutrientes que ali estão nesse solo. Contudo, nosso sistema tropical de cultivo se caracteriza por uma das grandes diferenças, que é o cultivo em sequência. Nós temos plantio de duas safras e meia em uma mesma área. Isso tem a particularidade de que, se bem estudado, pode-se manter o sistema de cultivo durante o ano todo com plantas vegetando. Isso também, logicamente, tem consequência na vida do micro-organismo. O fato dessas plantas estarem vegetando aqui, e aqui já é o plantio, por exemplo, do milho na sequência de uma pastagem, faz com que o nutriente e o ciclo do nutriente estejam sujeitos a menos perdas. E aí que surge o conceito de adubação de sistemas. O conceito de adubação de sistemas tem como base a ciclagem biológica de nutrientes entre as fases de um sistema de rotação, buscando a máxima eficiência de uso de nutrientes, reduzindo entradas, evitando perdas e mantendo a fertilidade do solo a longo prazo. Para começar a conversar sobre esses sistemas, vamos trabalhar com um nutriente que é mais mineral, por assim dizer. Então, vou conversar com vocês agora sobre o potássio. Potássio, por que ele se classifica como um nutriente mais mineral? Porque ele, nos compostos, sejam de plantas, humanos, animais, e no solo, ele se encontra praticamente solto. É um elemento químico solto. E isso faz com que ele apresente determinadas características. Nós devemos começar estudando, né,
é um dos elementos que mais pode ser feito, que mais podemos aplicar um balanço aproximado da sua quantidades que tem no solo, quanto que é exportado, quanto que retorna na palhada. Então, nós vamos discutir cada um desses compartimentos. Uma coisa que é bastante forte, que comumente é discutida, é a questão da exportação. Então, numa lavoura de milho que são exportados praticamente 9.200 quilos de grãos de milho, pode-se contar com uma exportação de aproximadamente 40 quilos de K ou 50 quilos de K2O. Muito disso chama a atenção de vocês que praticamente essas são as recomendações de adubação de reposição que é feita tradicionalmente em nosso país e em outros países. Aí a gente vai conversar qual que é a sequência e qual é a consequência disso. Então vejam, também quis puxar aqui que, para uma comparação da magnitude da exportação de nutrientes, se vocês verem, o nutriente mais exportado em grãos é o nitrogênio. Chama a atenção que ele é mais exportado na produtividade de lavoura de soja, aqui uma produtividade de aproximadamente 4,5 toneladas por hectare, comparativamente a essas 9,7 do milho. Vejam que chega a quase 250 na soja. O fósforo é a menor magnitude e o potássio fica aqui sempre entre 50 e 40 em exportação no grão. Contudo, uma coisa que é pouco discutida é a questão do retorno na palhada. Vejam vocês que, embora se fale muito da exportação de 50 quilos de K2O por hectare na colheita, pouco é falado do que vai retornar naquela palhada que é deixada sob o solo. Então, numa palhada que fique 7,7 toneladas por hectare, normalmente eu posso ter 90 quilos de potássio, 108 quilos de K2O, o dobro daquela sugestão de reposição. Nesse caso, uma coisa muito importante quando trabalhamos com adubação de sistemas é sabermos a quantidade que aí está e sabermos também qual é a velocidade que esse nutriente vai ser disponibilizado para o solo, para a planta, para o micro-organismo. No caso do potássio, por ter essa característica de ser um elemento solto, ele é disponibilizado muito rapidamente. Então, vejam aqui em estudos de Litterberg, a gente tem aqui a quantidade de potássio remanescente que ficou no material após uma determinada passada de tempo. E aqui, se a gente vê, com 30 dias, praticamente 80% do potássio já havia sido liberado. Se multiplicarmos por uma quantidade determinada, essa é outra, isso daqui eu trabalhei com os dados dos nossos alunos lá no experimento da Belardo, vejam que nós temos aqui quase que 80 quilos por hectare de potássio, que é liberado já aos 20 dias. De potássio, de K2O seriam mais. Também outra coisa que quando a gente faz um balanço e se preocupa com a exportação, pouco se preocupa, o pouco é ressaltado quanto à quantidade de potássio que tem de reserva nesse solo. Então, trabalhando com uma camada de 20 centímetros, devo dizer-lhes que em sistemas de adubação, em questões de adubação de sistemas, devemos considerar uma camada muito maior. Depois, talvez a gente tenha tempo de discutir isso. Mas na camada de 20 centímetros, que é tradicionalmente utilizada para diagnose de fertilidade do solo, se nós tivermos 0,4 centimol de potássio por quilo do solo, isso vai significar, primeiro, que o potássio, que esse teor de potássio está acima do nível considerado crítico. O que nos diz, e esse é um conceito que parece que foi perdido na prática da aplicação de fertilidade, de estudo de fertilidade do solo, isso nos diz que a partir de 0,2 aqui, que é o potássio, a gente não tem mais aumentos de produtividade. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto é que se nós fizermos um balanço considerando essa situação e pegarmos os 376 quilos que tem de potássio, de K2O, desculpem, no solo, somarmos com os 108 que retorna via palhada e retirarmos a exportação, que como eu lhes falei é baixa, nós temos ainda um positivo de balanço de 434 quilos por hectare de K2O. E aí que vem a pergunta, será mesmo necessária a adubação potássica nesse caso? Outra questão específica é no sistema de integração lavoura-pecuária, quando entra um animal, e o animal potencializa, via deposição de dejetos, via a ciclagem mais intensificada de nutrientes que esse animal provoca,
Ele intensifica os sistemas e intensifica a utilização desses nutrientes. Claro que se respeitados os princípios de uma boa condição de produção e de pressão animal na área. Dos fatos que faz com que o uso dos nutrientes e que o retorno dos nutrientes seja potencializado é justamente o crescimento compensatório provocado pelo pastejo. A lei do crescimento compensatório nos diz o quê? Que uma área pastejada vai produzir mais matéria seca acumulada ao final de todo o seu ciclo do que uma área que não foi pastejada. Então, essa parcela aqui é um trigo duplo propósito que foi pastejado por 21 dias, acumulou 14 toneladas, e esse daqui que não foi pastejado acumulou 8 toneladas. Depois aqui 10, enfim. O princípio nos diz que, devido à remoção constante da parte apical da planta, essa planta vai demandar mais nutrientes, vai sempre estar produzindo tecidos novos, e esses tecidos novos têm demanda mais elevada de nutriente do que essa que, quando chega à maturidade, em que o crescimento estabiliza. Então, existe essa tendência. Efetivamente, a gente trabalha com a questão do crescimento compensatório. O que nos torna tão importante o crescimento compensatório na questão de sistemas de adubação de sistemas é que, assim como aumenta a produção de matéria seca acumulada, aumenta a extração de nutrientes. Então, vejam que aqui com 21 dias de pastejo, essa planta, essa matéria seca acumulada até o final do seu ciclo, extraiu 227 quilos de potássio. Se pensarmos, e assim por diante, vejam nitrogênio, fósforo, etc. E tudo. Se pensarmos que existem animais aí em cima e que, se eu fizer, por exemplo, uma adubação nitrogenada, aumenta-se a capacidade de sustentação dessa pastagem e aumenta-se o número de animais pastejando, e esses animais, aqui sem nitrogênio tem 0,7 unidades animais, aqui com nitrogênio a gente encontra 7,4 unidades animais, esses animais retornarão o que eles consumiram na forma de esterco e urina. E essa forma de retorno é praticamente de 70% a 80% do nitrogênio, do fósforo e do potássio consumido. Ou seja, pouco do nutriente é exportado. Então, quais são as consequências da recomendação de adubação potássica em adubação de sistemas, em sistemas integrados de produção agropecuária? Vejam que na exportação saiu os 50 quilos de K2O, pelo manual de recomendação de adubação e calagem, ou pela tradicional recomendação de adubação e calagem, seriam recomendados aproximadamente, seria recomendado via um NPK, peguei um NPK aqui que tem 22% de P2O5, não é P, 20% de K2O, certo? Isso, numa recomendação tradicional, vamos dizer que seja 60 quilos de K2O por hectare, ou que nos daria uma recomendação nesse NPK da aplicação de 300 quilos por hectare desse NPK. O grande problema disso, da baixa concentração de nutrientes num NPK, é que o que limita a velocidade de plantio de uma... Velocidade não, desculpe, mal colocado. A quantidade de hectares que eu farei em um dia é a capacidade de armazenamento das caixas de adubo. Então, vamos trabalhar aí com uma plantadeira que tenha 900 quilos de capacidade. O que significa, se eu tenho que jogar 300 quilos do NPK para atender aquela demanda de K2O, eu vou ter que jogar cada vez, para cada 3 hectares eu tenho que parar para abastecer, certo? Posso usar uma fonte no sistema integrado de produção agropecuária, eu posso antecipar essa aplicação de adubação potassada, usando um cloreto de potássio que tem 60% de K2O, o que automaticamente já reduz para 100 quilos do material fonte por hectare, quer dizer, uma eficiência 3 vezes maior. E também eu separo essa adubação, não faço mais naquele NPK junto. Eu coloco aqui como exemplo, nós fizemos aplicação de potássio em cobertura após 20 dias de germinação da aveia, certo? Sem problema nenhum, a lanço. Enfim, então esse é um dos conceitos que a gente começa a trabalhar com a adubação de sistemas. No caso do fósforo, o que nós temos? Primeiro, a gente tem que ter a perfeita consciência de que a quantidade de fósforo
exportada é pequena, certo? Mas o que é o nosso grande problema? A tal da fixação de fósforo. Por quê? Porque o fósforo, um fósforo acidulado que entra em disponibilidade rapidamente no solo, ele vai ter a tendência de se ligar, ou desculpem, os óxidos de ferro, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio vão ter a tendência de complexar esse fósforo, formando complexos que são fósforo não lábil, ou seja, não disponível pelas plantas. Contudo, muitos dos mecanismos de micro-organismos que atacam esse fósforo ou aquele fósforo não lábil, ou o fato desse fósforo ser consumido numa forma vegetal que está na planta, passar pelo trato intestinal e retornar para o sistema integrado de uma forma principalmente de esterco, o fósforo retorna no esterco, na sua grande maioria, faz com o quê? Com que aumentemos a possibilidade de biodisponibilidade desse nutriente. Então, num trabalho do Leonardo Deis, ele encontra essa conclusão, que a inclusão de animais em áreas de produção de grãos aumenta a biodisponibilidade do fósforo no solo e reduz a presença de formas orgânicas de fósforo nas mais considerantes, o que poderia resultar em um melhor aproveitamento do mesmo pela cultura subsequente. Eu coloquei aqui uma imagem que nos mostra o que? A presença de leguminosas junto à placa de esterco. Esse é um comportamento ou uma imagem bastante comum em áreas de pastagem. Por quê? Porque a leguminosa é afoita por fósforo e faz com que a sua dominância fique realmente em volta de placa de esterco, mostrando a biodisponibilidade de fósforo nesses casos. Então, tanto pela ação do animal, quanto pela ação de micro-organismos, que é aumentada, vamos dizer, por assim dizer, a quantidade de micro-organismos que se encontram nesse solo, a gente encontra uma maior disponibilidade de fósforo. E aí, o que a gente sempre costuma dizer é o seguinte, que aparentemente, como aqui tem 22% de P2O5 e tem 20% de K2O, aparentemente, devido à fixação, parece que nós estamos colocando as mesmas quantidades de fósforo e de potássio. Contudo, usando esse NPK, a situação do fósforo é mais complicada ainda o uso. Por quê? Porque o fósforo está representado em um óxido de fósforo, um pentóxido, que, vamos dizer, que tem uma molécula, que tem 2 átomos de fósforo para 5 átomos de oxigênio. Nesse caso, se fizermos o cálculo da massa molecular disso, ao invés dos 22% de fósforo aqui, de P2O5, e formos estudar quanto temos de fósforo efetivamente, nós temos 9,6 quilos por cento, desculpe, 9,6% de fósforo nesse adubo, num saco de adubo de 50, certo? A metade. Já o potássio não, o potássio já não se dilui tanto. Então, é mais problemático o uso do fósforo. Nesse caso, o que recomendamos na questão de adubos? Também recomendamos o uso de adubo simples. Peguei o exemplo aqui do MAP, 50% de P2O5. Se eu quero jogar, eu jogando no plantio, eu sou um pouco mais conservadora na questão do fósforo, então recomendaria a aplicação, vou plantar uma soja aqui na sequência de uma integração lavoura-pecuária, que eu fiz aquela aplicação de KCl. Venho com a plantadeira plantando com MAP, tá certo que tem um pouco de nitrogênio, mas enfim, MAP, super triplo, DAP, certo? E nesse caso desse plantio, eu vou estar de novo, com 100 quilos por hectare, eu atendo a determinação, a necessidade do fósforo e já sei que está vindo na sequência o potássio, seja pela decomposição da planta, seja pela disponibilidade do próprio solo. Não podemos esquecer também que existe a questão dos fosfatos naturais. Não vou entrar aqui no detalhe da discussão dos fosfatos naturais de origem sedimentar, de origem magmática. Mas, em especial, eu gostaria de chamar a atenção do termofosfato iurim e dos fosfatos de GAFs, de GAFs arade. Enfim, esses, embora sejam fosfatos naturais não acidulados, eles têm uma boa disponibilidade de nutrientes, certo? E aí, o que acontece? Esses daqui seriam recomendados aplicação a lanço antes da entrada do animal, seria na área de pastejo. Por quê? Porque certamente a presença de urina, de fezes, vai ativar a solubilidade desses fósforos que não foram
antes não sofreram uma acidulação, certo? Digo a vocês que provavelmente, teoricamente, é para ser mais barato esse tipo de aplicação e é uma operação extremamente interessante nas áreas de integração lavoura-pecuária, adubação fosfatada usando fosfatos naturais. No contexto de adubação de sistemas, certamente o nitrogênio é um dos mais complexos, até por sua sequência, ao contrário do potássio, ele é um elemento que se apresenta na sua totalidade, né? 90%, 95% se apresenta na forma orgânica, e aí isso tem uma consequência muito grande na sua disponibilidade para plantas absorverem e também na ação dos micro-organismos. Então, a primeira questão, essa história da adubação de sistema surgiu para nós lá durante o meu doutorado, foi feito lá com o professor Aníbal, professor Pedro Ronzelles, na Federal do Paraná. Então, em 99, nós colocamos um experimento que já vinha em sequência lá na agrária Guarapuava. E aí, o que aconteceu? Basicamente, esse experimento dizia que essa daqui é uma área que foi fertilizada com 300 quilos de nitrogênio durante o pastejo, essa é uma área não fertilizada com nitrogênio durante o pastejo. Na sequência, plantamos subparcelas com doses de N e observamos o desenvolvimento do milho. Esse daqui é um milho na dose 0 de nitrogênio de cobertura, que cresceu sobre a área não adubada anteriormente. E esse daqui é o milho na dose 0 de nitrogênio de cobertura, mas que cresceu sobre a área que foi adubada. Essa diferença, vejam, o que não foi adubado anteriormente e que não recebeu adubação de cobertura produziu 6 toneladas por hectare. O que não foi adubado com cobertura e que foi adubado na pastagem produziu 9. Essa diferença, obviamente, é o efeito da ciclagem de nutrientes. É o efeito da presença. Então, essa é a diferença que nós constatamos. Depois disso, teve vários trabalhos do Sartor, trabalhos do Itacir Sandini, enfim, várias pessoas do próprio Bona, que fez com feijão, comprovaram essa sequência, essa passagem de nutriente e de nitrogênio, que é um dos mais problemáticos quanto à passagem. Tanto é que a recomendação tradicional é de parcelamento para não se ter perdas. Em 2013, Marcos de Bortoli, orientado de doutorado, também confirmou essa hipótese, 0 DN no milho, área não adubada anteriormente na pastagem, 0 DN no milho, área adubada com nitrogênio. Essas áreas adubadas com nitrogênio, só quero mostrar para vocês, então essa é a parcela adubada com nitrogênio durante o pastejo, essa daqui é não adubada. Então vejam, aqui é nítido visualmente que a área adubada, mesmo depois de 120 dias de pastejo, ela mantém o nitrogênio, está verde, certo? A área não adubada está entrando um plantio numa cultura amarela. E aí vejam, foto de drone, tratorzinho aqui plantando, sem nitrogênio na pastagem, com nitrogênio na pastagem, sem nitrogênio, com nitrogênio, sem nitrogênio. Então é nítido, alguma coisa estava nos dizendo que realmente estavam passando. Mas como que eu falei para vocês, onde fica todo aquele conceito de eficiência e uso de perdas? Principalmente perdas. Porque até hoje nós estamos sendo recomendados a aplicar nitrogênio, certo, parcelado. Então, quando eu vejo 444 quilos por hectare de ureia sendo aplicado de uma vez, o que me vem à cabeça? Quando eu vejo um animal concentrando na urina nitrogênio, que equivale a 100 gramas de N por metro quadrado, certo? Em um ponto de urina. O que me vem à cabeça? É óbvio que vem os processos de volatilização e de lixiviação na cabeça de nitratos, né? Volatilização da amônia, por ser gás, e espera-se, ou a expectativa do que tudo nos foi ensinado até agora, é de que haja essa lixiviação, é de que haja essa volatilização. Então, começamos a partir também, mas se está passando, por que nós não estamos vendo? Será que realmente ocorrem essas perdas no sistema integrado? Esse é um aluno nosso, o Acir Carvalho, fez uma revisão na sua, orientado do André, a pedido fez uma revisão na sua qualificação, e eu pedi para ele efetivamente nos trazer quais são as perdas de nutriente no sistema integrado, no campo, porque existem muitos estudos feitos em colunas, feitos em câmeras, certo? Câmeras, desculpa, em câmeras de laboratório. O que nos interessa é saber no campo como isso está ocorrendo. Então, vejam, milho colonial, que já deu uma perda grande,
Aqui já foi menor, certo? 4%, 2%, mas nós temos uma variação muito grande. Principalmente quando a gente aplica, por exemplo, no milho, que é aplicado sobre uma camada provavelmente de plantio direto de palhada morta. Então, lembrando a vocês que no nosso caso, via de regra, nós propomos o posil zero, e esse posil zero significa que após o manejo da planta de cobertura, que seria, desculpem, a pastagem, já venha se fazendo o plantio. Assim sendo, nós temos quase que constantemente vida vegetando e temos os micro-organismos. E aí observamos o seguinte nos nossos testes. Foi lá a Rosângela, nossa aluna de mestrado, colocou as ditas câmeras de captação de amônia, parceria com o Piva, com o Jonatas Piva, professor Jonatas Piva, e fomos observar, depois da aplicação dos 440 quilos de ureia não protegida, ureia normal, ou 200 quilos de N por hectare de uma vez só, fomos observar como que seria o comportamento de perdas. Vejam que a 14 dias após essa aplicação, nós fomos acumulando as perdas de amônia, essas perdas não chegaram a 1,5 acumulado, onde eu apliquei 200 quilos de N por hectare. Ou seja, não se perdeu 2 quilos de N por hectare acumulados até os 14 dias. Mesma coisa nós fizemos, a Rosângela teve uma paciência imensa, foi lá, observou onde o animal estava urinando, foi lá, colocou a câmera e foi fazendo as suas medidas. Aqui não é acumulado, chama a atenção de vocês, mas vejam, gramas por hectare perdido no ponto. É como se eu pegasse aquele valor de perda e propagasse ele, passasse ele por hectare. Vejam que não houve um pico, mas que não chega a 500 gramas por hectare de perda naquele ponto específico, e depois, aos 10 dias, e depois baixa. Também, se somarmos, não vai dar o quê? 3, 4 quilos nessas áreas, certo? Então, a nossa preocupação quanto às perdas por volatilização também por urina, e tem explicação, também não tenho tempo aqui de ficar detalhando com vocês, também foram pouco significativos. E a outra questão, nossa preocupação, logicamente, são perdas por lixiviação de nitrato. Essas perdas, o que ocorre? Vejam, aqui é em função, esse daqui é o teor de N-nitrato no solo, após 10 dias após a aplicação daquele nitrogênio lá na pastagem, certo? E o que nós observamos? Em profundidade foi feita essa coleta. Vejam, onde foi aplicado o que nós chamamos de N-pastagem, saiu de... Desculpe, ele estava com 35 miligramas por decímetro cúbico de N-nitrato, nitrogênio na forma de nitrato. E onde não foi aplicado, estava 10, certo? Tudo bem, em camada superficial esse aumento era esperado de observar. Agora, como foi uma aplicação intensa, o que teoricamente a gente sempre pensa? Pode estar vendo lixiviação. Contudo, vejam, acompanhando no perfil, essa intensificação aqui, ela se distribui praticamente até 15 centímetros, 10 dias depois. E aí aqui embaixo estabiliza, nós não encontramos diferenças significativas. Né? Se eu estou com uma área que tem uma grande abrangência de raízes aqui, se eu tenho um crescimento que é potencializado pela remoção da parte apical, logicamente as plantas vão fazer um processo de absorção muito ativo nessa camada. Nesse caso, N-nitrato está entrando em grande quantidade, sobraria pouco para ser lixiviado. Assim como sobraria pouco para ser volatilizado a amônia, né, para ter nitrogênio que fique na forma de volatilização. A gente ouve constantemente preocupações quanto perdas por lixiviação, e eu tenho a dizer a vocês que o grande problema nosso, seja em sistemas integrados ou seja em sistemas tradicionais de cultivo, é o escorrimento superficial. Se tem uma fase, se tem um fenômeno que nós estamos perdendo nutrientes, é pelo escorrimento superficial. Então, vejam, isso daqui é uma foto daqui de perto, solo excelente, solo, né, de extrema qualidade, solos lindos, perfil de 2 metros de profundidade. Observem que tem conservação, práticas de conservação, mas o que eu tenho? Primeiro, no terraço acúmulo, na base do terraço acúmulo de água. Significa me dizer que entre terraços não está tendo infiltração adequada. Essa não infiltração adequada provavelmente é resultante de uma falta de rotação de culturas. E o que mais que tem? Tem escorrimento superficial, certo?
E aqui está indo todo o nutriente. Veja, presença de erosão com presença de terraços. Imaginem como está onde não tem terraço. Então, continuando, né? Uma parte clara que nos ocorre é que, na realidade, aquele nitrogênio que a gente não vê aproveitado pela planta cultivadas em sequência, por exemplo, de uma aveia de cobertura que é cultivado milho, não é porque ele não está disponível ou porque ele se perdeu, mas sim porque ele está sendo imobilizado temporariamente por uma cultura. Então, por micro-organismos, desculpe, a gente tem que imaginar, sabe, imaginar não, mas a gente sabe que adiciona carbono no solo de uma cobertura, esse carbono vai ser imobilizado temporariamente por um micro-organismo, desculpe, para o micro-organismo consumir esse carbono, ele vai imobilizar temporariamente nitrogênio. Após a morte desses micro-organismos, eu vou ter disponibilidade de nitrogênio lá para frente. E é uma grande quantidade, não é pequena. Por isso que a gente fala de uma fertilidade biológica, de uma avaliação de uma fertilidade biológica em relação ao nitrogênio, e que a gente acaba perdendo isso daqui. Por quê? Porque a hora que o micro-organismo morre, esse milho já passou a demanda principal de nitrogênio. E o que ocorreu? O milho cultivado na sequência de uma palhada de aveia, por exemplo. Esse é um problema de sincronização e não um problema de falta de nutriente no sistema. Então, a gente tenta, obviamente, fazer o quê? Fazer com que esse nitrogênio inorgânico do solo, que é imobilizado pela biomassa microbiana, depois da morte da biomassa microbiana, o que a gente quer é que esse nitrogênio também volte inorgânico, mas que exista uma planta para absorver aqui em cima. E que exista no momento que seja necessário pela planta. Então, nós temos que estudar também a questão de mineralização de nutrientes. Principalmente no nitrogênio, nós temos que ter, além de uma previsão de quantidade, nós temos que ter uma ideia de como está mineralizando. Então, vejam, obviamente que numa palhada de aveia, devido a CN elevada, ela vai mineralizar mais lentamente esse nitrogênio, vai liberar mais lentamente esse nitrogênio, enquanto que, comparado com uma ervilhaca, esse nitrogênio é liberado. E aí, vejam aqui, esse é o trabalho de liberação de fluxo de gás carbônico, que o Dr. Alan Franz Lubers vai falar com vocês. A gente fez com os solos aqui do IAPAR, um experimento que a Lutécia, de 27 anos, 28, 30 anos, desculpe, de plantio direto, que a Lutécia agora está coordenando, era do Calegari, certo? Então, vejam, em sistema de plantio direto em superfície, observamos o quê? Uma alta atividade microbiológica, certo? Uma liberação de 275 miligramas de carbono na forma de CO2, né, em 3 dias de incubação desse solo, quando comparado ao plantio convencional, que é bem menor. Então, se já no plantio direto, sem pastejo, essa atividade microbiológica, que é aqueles micro-organismos que vão também ajudar a planta a capturar um nitrogênio para não perder e que possam disponibilizá-lo para frente, é muito mais ativo. Me indicando também uma vida biológica, uma qualidade e uma health soil, ou uma saúde do solo muito melhor. E isso tem efeito determinante na avaliação da fertilidade e no rendimento lá da adubação lá para frente. Então, como que fazemos os sistemas de recomendação nitrogenada em sistemas integrados e em adubação de sistemas? Primeiro, o que tradicionalmente é considerado para fazer a recomendação de adubação nitrogenada? Normalmente considera-se a questão do produtividade, nesse caso, e antecipado. Se for uma leguminosa, considera-se que tinha um nitrogeninho lá, certo? E a quantidade ser utilizada conforme a minha expectativa de produtividade. Isso é muito pobre. Nós não podemos continuar com esse tipo de recomendação quando nossos solos, quando o nosso potencial de produtividade, nosso potencial de produção e nosso potencial de liberação de nutrientes, e podermos trabalhar com uma agricultura biológica, que eu digo, não é? É uma biologia, trabalharmos com a biologia do solo a nosso favor, isso daqui é muito pouco hoje. Nós estamos no outro milênio, estamos em outro século e usando praticamente princípios anteriores. Então, nós temos que implementar processos de recomendação de adubação nitrogenada, seja em sistema integrado, seja em sistema normal. Então, observe, algumas sugestões que podem ser utilizadas e melhoradas. Existe um teste nos Estados Unidos, que é usado antes da aplicação de ureia nas lavouras de milho. Então, antes de aplicar, eu vou lá e colho 30 centímetros
de profundidade, essa é a medida lá no solo deles, e aí observo qual que é o nível de N-nitrato. Faço essa análise. Vejam que dá o quê? O nível crítico recomendado nessa análise é de 30 miligramas de N na forma de nitrato, certo? A gente tem feito sempre, constantemente, antes de aplicar ureia, a gente tem feito nossos estudos para ver se isso daqui funciona. E realmente funciona, do que a gente tem observado. Como aqui foi uma amostragem de 20 centímetros, eu aumentei para 35 o nível crítico. E vejam que aqui foi adubado com 300 quilos de N anteriormente, lá na pastagem, 200 e 100 e não adubado. E aí eu fui fazer essa avaliação no estágio V4 e V5 antes da aplicação da ureia. Vejam vocês que onde foi aplicado e onde teve pastejo atua, né? Vejam aqui, o pastejo é com CP, são com pastejo, os pretinhos, eles apresentam maiores teores. E essas daqui foram aquelas parcelas que eu mostrei anteriormente que não responderam à adubação nitrogenada na cultura do milho. O que significa dizer que sim, ele tem uma significância. Temos no Brasil que aperfeiçoar esses níveis críticos, temos que estudar, certo? Mas isso daqui não é suficiente. Então, outra coisa que a gente pode recomendar junto é fazer, antes do plantio, uma medida para ver o fluxo de CO2, certo? E o fluxo de CO2 desse solo, os laboratórios vão ter que trabalhar com essa nova visão, né? Nós estamos perdendo muito dinheiro por não estar utilizando essas visões mais de futuro, mais de vanguarda. Então, os laboratórios dos Estados Unidos têm, o professor Franz Luber está pesquisando intensamente e nós temos que pesquisar também em conjunto e tentar ver como se comporta. Então, se eu já vou fazer um plantio, em que eu vejo que é solo, que eu estou fazendo esse plantio quanto a nitrogênio já apresenta uma boa qualidade de saúde de solo, uma boa qualidade de respiração de micro-organismos, não é a mesma coisa que teor de matéria orgânica, eu estou falando de micro-organismos de vida biológica, eu também já posso saber que lá para frente eu já vou ter uma redução de adubação nitrogenada, já posso considerar. E, finalmente, um fato muito importante é nós acompanharmos o índice nutricional nitrogenado dessa cultura. O que vocês podem me dizer? Mas tem análise foliar, por que nós não fazemos análise foliar? Simplesmente porque, quando que se faz uma análise foliar, a coleta da análise foliar é feita quando a planta está lá perto do florescimento. E eu não tenho mais como corrigir, por exemplo, uma adubação nitrogenada nesse caso. Então, precisamos de metodologias que nos mostrem como que está o estado nutricional dessa planta já antes da aplicação de nitrogênio. E aí, algo que é muito útil para as gramíneas, nós temos observado, são as curvas de diluição, que o Dr. Gilles Lemaire é referência, né? E foi referência. Então, vejam vocês, também tradicionalmente nós acompanhamos as culturas e fazemos essas curvas de diluição. Observem vocês, aqui é o trabalho da Ângela Bernardon, aqui é a curva proposta pelo Dr. Lemaire, certo? Para a planta C3, nesse caso aqui foi um azevém. Observem o que postula essa teoria. Postula que tudo que estiver acima da curva, os pontos que estiverem a curva estão bem nutridos, nesse caso aqui pode-se até dizer que tem consumo de luxo, e abaixo está com problema de nutrição. Então, é muito clara, ela funciona muito bem, porque o amarelo são a pastagem que não foi adubada, e o verdinho é a pastagem que foi adubada com 200 kg de N. Então, a gente observa. Talvez aqui seja um consumo de luxo, mas talvez esse consumo de luxo seja extremamente importante, não para a planta aqui, mas para a ciclagem de nutrientes no solo. Temos essa hipótese. Mas, enfim, observem que, mesmo tendo aplicado aproximadamente aqui o nitrogênio, o estado nutricional dessa planta se manteve-se adequado até lá no final. Aqui é quando eu estou realizando o plantio do milho, certo? E isso também tem consequências. Então, mas eu posso fazer já esse teste aqui, é só colher a planta, a matéria seca total, colher quadrados de amostragem, secar e fazer análise de nitrogênio na planta total, certo? Então, a concentração de nitrogênio ela diminui à medida que o acúmulo de massa, que a planta envelhece. Aqui eu tenho que ter uma concentração mais elevada e já posso dizer, tá aqui, estou tendo nutrição adequada de nitrogênio, não devo me preocupar. Uma coisa interessante, só para mostrar para vocês, é aqui a curva do milho. Isso daqui é naquele milho que foi cultivado na sequência, a pastagem que foi adubada com nitrogênio. Então, nós analisamos o trabalho da Marciele já, orientada do André. Nós já analisamos o quê?
Como que fica como que fica o estado nutricional da planta antes da aplicação de ureia? Também é outro ponto importante, né? Na realidade, aqui a curva completa, mas eu posso ver aqui como que está antes da aplicação de ureia. E vejam, N grãos aqui, que não havia sido adubada com nitrogênio, ela apresenta o amarelinho, a grande parte dos pontinhos estão abaixo. Já o N pastagem, a grande parte dos pontinhos estão acima da curva. Nos mostrando o quê? Mesmo nos estágios anteriores. Nos mostrando que o nitrogênio aplicado na pastagem que vai para frente também assegura a essa planta um melhor estado nutricional. Então, falando de nitrogênio, falando dessas culturas, da adubação de sistemas, é onde, na minha avaliação, nós temos que avançar mais. Nós temos que avançar com indicadores robustos que nos permitam passar para o produtor, passar para o técnico de campo, o que algo mais seguro do que simplesmente dizer, aí você pode deixar, teoricamente, nós temos que passar índices seguros, certo? Então, aí nos vem as considerações finais do nosso trabalho aqui, certo? O que nós temos como consideração final? Desculpe, calagem. Tenho que falar de calagem. Então, a calagem, obviamente, é trabalhada em questão superficial. Aqui o professor Ibanor cedeu essa transparência, né? E a referência hoje em calagem em áreas de integração lavoura-pecuária é o Rio Grande do Sul. Então, veja que o trabalho do Cassol foi observado o efeito do pastejo comparado às áreas sem pastejo a 25 centímetros de profundidade. Já depois, quando comparou-se esse efeito do pastejo, já percebeu-se, por exemplo, diminuição da porcentagem de saturação de alumínio a 25 centímetros de profundidade. pH aumentou já a 15, saturação por base aumentou a 15 também. Comparativamente, as áreas sem pastejo eram mais tímidas. E essa avaliação teve uma replicação superficial de calcário em 2010 e foi feita a reavaliação, né? Vejam aqui como que o efeito da descida desse calcário foi potencializado em áreas com pastejo, comparado a áreas sem pastejo, e o tempo, ao invés de ser agora em 25 centímetros, começou a se observar efeitos dessa calagem em áreas com animais, já a 40 centímetros, redução de saturação por alumínio, aumento, certo? Então, o que significa dizer isso? Aquela questão dos micro-organismos e das raízes das plantas, exudatos, enfim, tudo que é incentivado pela presença do pastejo, também faz uma correção de perfil. Ela faz uma correção de perfil. Aí o que nos preocupa é que muitas pessoas, né, estão usando maquinário para fazer as pessoas com maquinário destroem outra água. A vida é microbiológica, portanto, quando o óxido na busca da nova correção do solo, então, se existem possibilidades de se fazer uma correção do solo de uma maneira mais branda, claro que existe toda a questão de arrendamento e tal, mas quando a propriedade é única, certo? Ou que os parceiros se entendam, e que se possa fazer correções mais brandas, e que se possa respeitar a estruturação de um solo formado por micro-organismos, por raiz de planta, por mesofauna, deve-se optar por ser mais economicamente mais viável, efetivamente funciona, né? E também porque a gente consegue trabalhar nessas situações. Então, como conclusões finais do nosso trabalho, né, da nossa apresentação aqui, devo dizer a vocês que, para nós, as perspectivas práticas de ciclagem de nutriente, primeiro é o quê? Maior eficiência no plantio, menor número de abastecida da semeadura e menor volume de adubo na semeadura, certo? Isso daí também, como se eu faço antecipações de aplicação, principalmente de nitrogênio na pastagem, ou se eu faço aplicação de cloreto, eu tenho uma maior janela de aplicação, certo? Eu tenho maior tempo para aplicar. A janela de aplicação de nitrogênio no milho é curtíssima. Eu tenho que esperar a planta chegar a V3, daí V4, V5, V6, pá, passou. A eficiência vai reduzir. E se eu tenho uma seca nesse tempo?
Já na pastagem, não, nós conseguimos esperar, nós conseguimos fazer um pouquinho mais essa manipulação de quantidade de tempo de aplicação do nitrogênio. Compro adubo. Se eu faço adubações antecipadas lá na pastagem, eu compro adubo em época de baixa demanda, o que significa que o custo vai ser mais baixo. Preço por quilo de nutriente. Vou aplicar da forma de adubo simples, mais concentrado, que faz com que o preço do quilo de nutriente seja mais barato no adubo simples. Então, também estou tendo reduções de custo. Maiores produtividades do sistema como um todo. Esse sistema, eu não estou falando da avaliação exclusiva lá da produção da minha soja. Também é esse conceito, tem que mudar. Eu tenho que avaliar o que é mais produtivo no meu sistema ao longo do ano todo. Será que eu fazer safrinha é mais produtivo? Por exemplo, safrinha, soja e safrinha. Eu vou reduzir o tempo que eu posso ter essa área em pastejo, que é muito constante ser feito aqui na região de Cascavel. Mas o que acontece? O que é mais lucrativo para mim? Deixar um tempo minha área com animais e daí plantar só soja? Ou fazer o milho e safrinha? Aparentemente, esse ano, safrinha não está sendo lucrativa e eu acredito que os animais, se fosse usado para pastejo, seria muito mais lucrativo. E eu poderia ter uma intensificação do uso desses adubos. E menor contaminação ambiental, certamente, né? Porque eu estou fazendo adubações que têm um potencial de ocupação muito mais efetivo, muito mais inteligente. Né? Só que isso tem demandas. Né? A assistência técnica, hoje, esse tipo de adubação não pode ser feita por manual. Esse tipo de adubação não pode ser feita por aquela recomendação de revenda que diz aplique 300 quilos do 5-20-20, 5-25-25. O que tem? Assistência técnica tem que se capacitar. Ela tem que ser especializada e fazer o uso efetivo de análise de solo, certo? E acompanhamento constante de áreas e propriedades com uso de tecnologia em profundidade. Nós temos que ficar atento, porque agora o que passa a ser meu padrão de recomendação? Eu tenho que ter um acompanhamento constante, tenho que parar, porque nós não vamos dar conta de ficar coletando com pá, isso daí. Qualquer profissional que sai, um dentista que sai, tem um custo tremendo para montar um consultório. Aí você fala com um agrônomo, qual que é o equipamento do agrônomo? Mas o agrônomo é um canivete, até hoje uma pá para coletar. Então, nós vamos ter custo. Né? Se você quer realmente usar isso daí, e o produtor tem que entender que isso é uma assistência técnica diferenciada, você tem que usar elementos, aparelhos de coleta de solo completamente diferentes. Você tem que vincular isso a GPS. Você tem que fazer várias ações que permitam que um uso mais efetivo desse potencial dos nossos solos. Aí existe, logicamente, uma demanda por parte das universidades e instituições de pesquisa, certo? Porque o uso de novas metodologias de diagnose nutricional de plantas e fertilidade do solo, tipo usos índices nutricionais, certo? Fluxo e aquela amostragem de N-nitrato antes da aplicação de ureia, atualmente não são implementados. E qualquer uma dessas análises vai levar um tempo infinito para ser feito no laboratório. O agricultor não tem tempo de esperar. No entanto, existe um aparelho, na grande maioria das instituições, que chama-se o NIR, certo? Que é o Near Infrared Spectrophotometry. O que acontece com isso daqui? Isso daqui me permite, depois de curvas calibradas, isso daqui é esterco, cama de aviário, que foi seca, moída, passada por uma peneira adequada, via a entrada de uma gama de luzes e a saída de ondas, eu consigo fazer uma correlação com as análises que eu fiz anteriormente e assim dar o resultado em pouco tempo. Então, a gente tem trabalhado, a professora Larissa tem trabalhado com curvas de cama de aviário. Vejam que a correlação entre os dados os resultados que a gente obtém e os lidos na metodologia tradicional, para nitrogênio foi de 93%. Aqui para carbono, para nitrogênio foi 98%. Para fósforo, 96%, para potássio, 95%. Então, isso vai me permitir análises mais rápidas, mais baratas, mas nós temos que trabalharmos. Tantas análises são feitas na pesquisa e nós não estamos aproveitando essas análises de forma tradicional para transformar isso em NIR, que possa vir a transformar uma ferramenta de recomendação para o produtor. E, finalmente, nós não podemos fazer o profissional que vai fazer esse tipo de recomendação em sistema integrado não pode estar exclusivamente capacitado para a produção de grãos, obviamente. Esse tem que ser um profissional que é capacitado
em produção animal, em produção de grãos, seja ele zootecnista, veterinário, agrônomo, não me interessa. O que interessa é que esse cara tem que ser bom nos três, né? Solos, tem que ser bom na planta, tem que ser bom no animal. E aí, esse profissional está carente. É um outro tipo de assistência técnica que, obviamente, vai ter que custar mais caro. Enfoque biológico do manejo de adubações. Nós não podemos mais nos mantermos no enfoque químico, obviamente, depois de tudo que foi mostrado. Nós estamos perdendo muito de adubos. Nós estamos perdendo muito de efetividade e de produtividade de nossas áreas, ou mantendo produtividades de uma forma artificial, eu diria. Porque eu estou colocando um nutriente que já tem lá, mas que ia ficar disponível depois. Quando eu poderia trabalhar com a ciclagem de nutriente ao nosso favor. Certo? Então, finalmente eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, né? Estamos aqui a dizer que esse trabalho aqui foi mais fortemente, obviamente, está o TFPR, o IAPAR e a Agropecuária Pacheco. Caetano é nosso parceiro lá, 2012 até agora estamos encerrando 5 anos de experimento na área dele, em uma área de 20 hectares aproximadamente. E aí, né, a gente quer agradecer muito, mas obviamente isso daqui não é trabalho exclusivo do grupo de interação solo-planta-animal, que é o nosso grupo. Hoje nós estamos aí com 60, 70 resumos apresentados nesse congresso. Muito do que eu falei aqui está, de certa forma, demonstrado nesses resumos, né? E queria agradecer muito a todos esses, e principalmente aos nossos alunos e aos alunos de todas as instituições, né? Aos produtores, aos professores que têm se dedicado nisso, que não é fácil. Conduzir experimento com animais na magnitude que é conduzido em sistemas integrados de produção agropecuária não é fácil. Então, parabéns a todos e muito obrigada.